O primeiro tema que eu vou apresentar é as leis de Kepler, né? Mas antes, vamos dar uma visão geral sobre a astronomia, né? Eu vou falar bem breve sobre a astronomia, né? Bem, aqui, ó, como vocês podem ver nessa primeira imagem, isso daqui é uma projeção geocêntrica, né? Que é como era projetado o sistema solar antigamente, que era com a Terra sendo o centro do sistema solar. Mas hoje em dia nós adotamos o sistema heliocêntrico, que é com o Sol no centro, porque faz muito mais sentido nas órbitas, e nós vamos ver muito melhor isso daí a seguir, quando eu for apresentar as leis de Kepler. Mas quem propôs esse modelo heliocêntrico, né, com o Sol no centro do sistema solar, foi Nicolau Copérnico, que foi esse segundo carinha aqui, e que foi também defendido por Galileu Galilei. E essa última imagem é do Kepler, que ele vai ter uma visão mais matemática, vai querer descrever, tipo, olhar para os planetas, ele vai tentar descrever mais matematicamente as órbitas dos planetas. Foi isso que ele focou mais em estudar. E nós vamos ver as leis de Kepler, que são 3, né? A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. E o que é essa lei das órbitas? Basicamente, Kepler diz nessa sua primeira lei que um planeta, por exemplo, eu coloquei aqui nessa ilustração a Terra, ele vai fazer uma órbita elíptica, né, em torno do Sol. Ou seja, o que é uma elíptica? Essa órbita elíptica é essa figura que vocês podem ver mais destacada aqui de preto, né? E uma elipse geralmente tem 2 focos para ser desenhado, um foco 1 e o foco 2. Depois, no final da aula, eu vou mostrar para vocês como é que é desenhado mais ou menos uma elipse. Mas, basicamente, os planetas eles vão ter órbitas em torno do Sol, e o Sol vai ser um dos focos dessa elíptica. E depois tem outro foco, o segundo foco, que não é necessariamente uma estrela, pode ser um canto vazio, entendeu? Mas, basicamente, os planetas descrevem órbitas elípticas, e o Sol é um dos seus focos. Bem simples de entender. Vamos agora para a segunda lei de Kepler. Essa é chamada de lei das áreas. É basicamente o seguinte, como vocês podem ver aqui nas imagens, eu botei várias posições na Terra, mas o que isso quer dizer, vamos ler aqui, ó. O segmento do centro do Sol até o centro do planeta, ou seja, o centro do Sol até o centro do planeta, ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Então, supondo que aqui, essa área aqui, ó, essa área verde, é igual a essa outra área verde, né? Se essas áreas forem igual, então isso significa que a Terra demorou o mesmo período daqui para cá, né? O mesmo tempo de vir daqui para cá e o mesmo tempo de vir daqui para cá. Ou seja, o que isso significa? Significa que... Deixa eu apagar aqui. Que quando... Opa! Aqui. Voltar aqui. Que quando a Terra está mais distante do Sol, a Terra vai ter menos velocidade, como vocês podem ver nessa imagem. Quando ele se aproxima mais do Sol, ele vai ser puxado pelo Sol e vai ganhar mais velocidade. E, bem, basicamente essa segunda lei de Kepler vai nos dar uma equaçãozinha que a velocidade areolar, que é a velocidade em que ele varre essas áreas, vai ser igual à área sobre o tempo em que ele leva para percorrer essas áreas. Então, velocidade areolar é a área sobre o tempo. Bem simples até aqui. E velocidade areolar geralmente é anotada como esse K minúsculo. Então, a velocidade areolar é o quociente da área pelo tempo. Simples de entender até aqui.
E a última lei de Kepler, a última não, a terceira lei de Kepler, ele vai ter, eu acho que uma quarta, se não estou enganado, mas vamos aqui só falar das três. Então, a terceira lei de Kepler é chamada de lei dos períodos, que é basicamente, ele vai dizer que o quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio. Quem é esse raio médio? O raio médio é o semi-eixo maior. O semi-eixo maior é essa parte aqui, ó. Por exemplo, o que é semi-eixo? Vamos lá. Aqui vai ser o eixo maior e aqui vai ser o eixo menor. Deu para entender, né? Esse daqui, que é o eixo maior, é maior. E o eixo menor é menor. Bem simples. Então, o que vai ser o semi-eixo maior? Vai ser essa parte do centro até o ponto aqui, esse ponto aqui. Então, é basicamente a metade do eixo maior. Então, esse daqui, esse Rzinho, é o semi-eixo maior. É o raio médio ou o semi-eixo maior. Vocês podem dizer isso. Vou apagar aqui. Então, ele diz que... Deixa eu apagar logo tudo. Então, ele vai dizer o quê? Que o período, né? O período é quem? É o tempo que ele leva para percorrer uma volta no Sol. Então, é o período de translação, ou seja, uma volta no Sol vai ser igual a uma constante K. Esse K é maiúsculo, então não confunda com a velocidade areolar. E esse R vai ser o raio médio, né? O semi-eixo maior. Raio médio, vamos chamar de raio médio. Ao cubo. Bem simples. E se vocês quiserem ter mais curiosidade sobre esse K, quem é que vai ser esse K? Esse K vai ser uma constante que vai estar relacionado a quem? Vai estar relacionado mais à massa do Sol, né? Que vai ser orbitado pelos planetas. Então, esse K vai ter relação com o Sol. Mais na frente eu vou mostrar isso com a gravitação universal para vocês entenderem melhor quem é K. Vamos passar aqui para uma questão. Beleza? Até aqui, ó. Primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler e terceira lei de Kepler. Bem simples. Lei das órbitas, basicamente a órbita vai ser uma elíptica, a órbita dos planetas. A segunda lei de Kepler, lei das áreas, a Terra vai varrer áreas iguais em tempos iguais, ou outro planeta do Sistema Solar. E a lei dos períodos. Basicamente, o período ao quadrado é igual a uma constante K vezes o raio médio ao cubo. Beleza. Uma questãozinha aqui agora para a gente resolver. Vamos ler aqui. Eu vou pegar esse apontador laser. Johannes Kepler usou os dados experimentais de Brahe sobre os movimentos dos planetas sem o uso de telescópios para determinar as órbitas elípticas dos planetas com o Sol, num dos focos. Observou também que o vetor que sai do Sol e chega no planeta, que varre as áreas, é igual em tempos iguais. Ele está se referindo a quem? A segunda lei de Kepler, né? Então vamos lá, voltando aqui. Além disso, notou-se que o período t da órbita ao quadrado é proporcional ao cubo de r. Então, r, né, você já sabe aqui voltando, r, né? Raio médio, né, ou semi-eixo maior. E onde r é a média aritmétrica entre a menor distância do planeta ao Sol, ou seja, a distância menor do planeta ao Sol, e a maior distância do planeta ao Sol. Estas conclusões ficaram conhecidas como lei de Kepler. Qual relação
qual das relações está de acordo com o que diz o texto? Bem, vamos lá. Ele diz que o raio médio vai ser a média aritmética deste ponto aqui, né? Daqui do centro do Sol até quando a Terra está menos distante do Sol. Então, esse ponto é quando a Terra está menos distante do Sol. Então, a distância daqui e depois é a média com a maior distância. Onde é que a Terra vai estar para ser a maior distância? Vai estar mais ou menos aqui, a Terra, né? Então, aqui é a distância maior. Então, a média, se você somando essas distâncias e tirando a média aritmética, né, que é dividindo por 2, vocês vão ver que vai dar exatamente aqui no meio, né, que vai ser essa distância aqui, ó. Essa distância aqui que está mais em laranja. Então, que é basicamente o semi-eixo maior. Então, beleza. Já sabemos quem é R. Então, vamos lá. Eu vou pegar aquela fórmula, essa fórmula aqui, e vou colocá-la aqui. Beleza. Aí, temos aqui a fórmula. Agora, vamos substituir o valor de R. O valor de R é a média aritmética da distância máxima do planeta Sol e da distância mínima. Vocês podem ver que está aqui, ó. A média aritmética é o que está em parênteses. Isso elevado ao cubo. Eu posso tirar esse 2 que está dentro do parênteses, elevando ele ao cubo. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Então, eu coloquei o 2 para fora. Beleza. Essa daqui vai ser o período. Agora, vamos ver quem desses daqui, qual dessas relações está de acordo com o que diz o texto. Ou seja, o que mais se aproxima desta fórmula aqui. Vamos lá. Deixa eu só apagar tudo. Então, aqui, caneta. Esse daqui está dizendo que t ao cubo. Aqui não tem t ao cubo, e sim t ao quadrado. Então, você consegue eliminar a b e a a. Já elimina a b e a a de cara. Essa daqui, se você passasse o 2 aqui, ia ter uma raiz, né? Que é esse 2 aqui. Porém, a média aritmética não vai ter esse menos. Deu para entender? E então aqui a C também não é nem a B, nem a A, nem a C. Agora a D, vamos analisar a D. A D tem o T ao quadrado, vai ter uma constante, né, e um número, e vai ter o raio, só que o raio vai estar sendo elevado a 2 sobre 3. Então não tem muito a ver com essa fórmula aqui mostrada. Então também não vai ser. E então a resposta certa é a E, né? Que é a que mais se parece com essa fórmulazinha aqui. Porque basta eu dizer que esse A aqui, eu vou tentar escrever aqui com o mouse, mas esse A é igual a K sobre 8. Se eu dizer que A é igual a K sobre 8, eu posso substituir aqui o valor e fica igualzinho a E. Então a resposta é a E. Belezinha? Vamos para a próxima pergunta. Aqui, ó. O BFEP, primeira fase, 2015. Nível 2, a questão 11. Dois planetas orbitam uma estrela, considerem o movimento sendo uniforme, né? Então, dois planetas vão orbitar uma estrela com um movimento uniforme. O planeta 1 tem raio orbital de R1 e período T1. Aí ele quer saber aqui, vamos saber o que ele quer saber. Qual o período do planeta 2, sabendo que o raio do planeta 2, né, que é esse raio R2, vai ser a distância do planeta 2 até a estrela. Então, o raio 2 vai ser igual a 4 vezes o raio 1. Vamos, para ser mais fácil aqui, vamos jogar na fórmula e descobrir quanto vale T2, né? Que ele quer saber o período do segundo planeta. T2 ele quer saber. Jogando aqui na fórmula, temos aqui, vamos lá.
T1, né? Jogando aqui nessa fórmulazinha aqui, calma aí. Essa fórmula aqui, ó. Jogando nessa fórmula da terceira lei de Kepler. É o período ao quadrado igual a constante vezes o raio ao cubo. Beleza. Temos T1 ao quadrado vai ser igual a constante vezes o raio 1 ao cubo. Beleza, até aí tudo certo. E vamos escrever aqui por segundo planeta, né? Que vai ter período 2, né? Aqui, elevado ao quadrado, é igual a uma constante K, vezes a distância do planeta, né? Até a estrela, elevado ao cubo. Nós sabemos que esse R2 equivale a 4 vezes o R1, correto? Correto. Então vamos substituir aqui, né? Eu botei em parênteses porque está elevado aqui, então tem que botar em parênteses. Vou apagar aqui para não ficar aqui. Então, aqui, ó. Substituir aqui o valor de R2 por 4 vezes o valor, 4 vezes R1, né? Dá para colocar esse 4 para fora, né? Então, eleva ele ao cubo. Botou ele para fora. Então, temos que T2 ao quadrado é igual a 4 ao cubo vezes K vezes R1 ao cubo. Resolvendo isso daqui, 4 ao cubo é igual a quem? É 4 vezes 4 vezes 4. Aí 4 vezes 4 vai dar 16, vezes 4 de novo, aí fica 64. Vamos apagar aqui. Apagar aqui. Vamos lá. Então, substituiu aqui o valor de aqui por 64. Aí, esse daqui, ó, essa partezinha aqui, KR1 ao cubo. Vocês podem ver que esse KR1 ao cubo se repete aqui. E ele é igual a quem? A T1 ao quadrado. Então, vamos substituir esse valor aqui que eu estou marcando como quadrado, e vamos substituir por T1. T1 ao quadrado, né? Substituindo, ficamos com isso. T2 ao quadrado vai ser igual a 64 vezes T1 ao quadrado. Vamos apagar tudo. Só um momento aqui. Só um momento. Bem, voltando aqui. Do slide atual. Aqui, certo. Nós tínhamos, né, que T2 aqui ao quadrado é igual a 64 vezes T1 ao quadrado. Você consegue extrair a raiz quadrada de ambos os lados e vai manter a igualdade, não vai? Se você extrai de um lado e extrai do outro, continua mantendo a igualdade. Então, extraiu a raiz de um lado, extraiu a raiz do outro. Aí nós temos que T2 é igual a 8T1. Então, a resposta é 8T1. Então, o período do planeta 2 equivale a 8 vezes o período do planeta 1. A resposta certa é A. Beleza? Essa daqui é uma questão também que relaciona as leis de Kepler, mas só que foi respondida por Lídia na primeira aula dela. Então eu vou deixar para vocês verem a resolução dessa questão na aula dela, ou vocês já viram se vocês estavam no dia que ela respondeu, que foi no primeiro dia dos atletas da física. Bem, eu vou parar aqui por um instante só para ver o chat, se tem alguma dúvida. E aí, tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Só para... Caso tiver, eu respondo. Bem,
Já que não tem dúvidas, tudo tranquilo, né? É bem fácil esse conteúdo aqui de gravitação, né? Que vocês conseguem ver. E sempre vai cair uma ou até duas questões na UBFEP de relacionando ou lei de Kepler ou gravitação. Então é sempre bom ficar ligado. Agora, gravitação universal. Vamos aqui apresentar. Bem, vocês já devem ter ouvido esse nome aqui, né? Que é Newton. Eu acho que vocês conhecem ele, né? Por causa das três leis de Newton, né? Que é da dinâmica. Mas ele também fez participações na gravitação, né? Em relação de órbita. Basicamente, o que Newton percebeu era que dois corpos que possuíssem massa, eles se atraíam, entendeu? Então, por exemplo, ele percebeu que o Sol atraía a Terra e que, ao mesmo tempo, a Terra atraía o Sol. Mas a atração da Terra atraindo o Sol não era tão perceptível, porque o Sol tem uma massa gigantesca em comparação à Terra. Então, basicamente, a atração que era a Terra puxando o Sol, era praticamente desprezível, mas não vamos entrar aqui nessa questão. Mas ele conseguiu perceber isso. Corpos que possuem massa se atraem. Então, basicamente, todos os corpos no universo geram uma força atrativa mútua, ou seja, todos os corpos que possuem massa estão se atraindo mutuamente. Por exemplo, a Terra está atraindo a Lua e a Lua também atrai a Terra. Porém, como a Terra tem muito mais massa que a Lua, nós consideramos que a Terra atrai mais a Lua do que a Lua atrai a Terra. Deu para entender, né? Bem, e isso daí vai gerar uma força que eu vou passar aqui no próximo slide, mas só para continuar nesse slide, saibam que Newton conseguiu calcular uma constante que valia para qualquer planeta, qualquer estrela, que era uma constante gravitacional que é denominada com esse Gzinho maiúsculo. Essa constante gravitacional equivale a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, ou seja, é um número muito pequeno. E esta daqui é a grandeza física dele, que ele é uma constante, então bem, eu não vou entrar muito nessa parte aqui de análise dimensional. Bem, vamos lá. Força gravitacional. Como vocês devem perceber, um corpo de massa atrai outro corpo de massa. Então, essa atração gravitacional é o quê? É a força gravitacional que também nós chamamos de força-peso. Entendeu? Então, o seu peso aqui na Terra é basicamente o quanto a Terra está te puxando, o quanto a Terra está te atraindo. Aqui é uma frase aqui que diz muito sobre isso, que é: dois corpos atraem-se por uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, essa daqui é a formulazinha da força gravitacional. A força gravitacional é igual a constante gravitacional G vezes a massa do primeiro corpo. Esse M maiúsculo, por quê? Porque geralmente existe um corpo com massa maior, né? Por exemplo, a Terra. Nesse caso, a Terra tem uma maior massa do que a Lua. Então, a massa da Terra, aqui, esse Mzão. E esse Mzinho, a outra massa. Nesse caso, a massa da Lua. Dividido, aqui, né? Tá dividido pela distância que os separa, que é basicamente o raio do centro da Terra até o centro da Lua. Vou apagar aqui. Deu para entender essa parte, né? Força gravitacional é igual a uma constante gravitacional vezes a massa de um dos corpos vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância que os separa. Apagar tudo e vamos aqui. Então, se existe força, né? O que é que gera uma força, né? Vocês devem ter visto em dinâmica. O que vai gerar uma força é uma aceleração, né? Quando você empurra um objeto, você vai gerar uma aceleração nesse objeto e, consequentemente,
vai gerar uma força. Então, se existe uma força gravitacional, existe uma aceleração da gravidade. Vocês já devem saber, né, que G, a aceleração da gravidade da Terra é igual a quanto? É igual a aproximadamente 9,8, que também é comumente arredondado para 10. Então, eu vou apagar aqui o slide todo. Então, vamos ver aqui como é que se calcula com base nessa formulazinha anterior. Como eu tinha dito, a força gravitacional, basicamente que atua, por exemplo, aqui na Terra, é basicamente a força-peso, né? Então, a força gravitacional é a força-peso. Quem é a força-peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, nós vamos chegar aqui, ó, nessa formulazinha. Cadê? Aqui, ó, deixa eu circular ela. Achamos essa formulazinha. Como dá para cancelar esse m com esse m na igualdade, né, que estão multiplicando aqui, e vocês vão ver que vai se manter a igualdade, não se mantém a igualdade. Então, cancelou esse m com esse m. Então, vamos ter que o quê? Que a aceleração da gravidade vai ser igual a constante gravitacional G vezes a massa de, por exemplo, de um planeta, né? Porque tem que ser a massa de um objeto muito grande para poder atrair e gerar uma aceleração considerável. Por exemplo, a Terra, né? A Terra vai gerar uma aceleração na gente. Então, essa mzinho vai ser quem? Vai ser a massa, por exemplo, nós estamos aqui em cima da Terra, então nós vamos ser o mzinho e a Terra vai ser o mzão. Então, esse m é a nossa massa. Então, é isso. A aceleração da gravidade vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa, por exemplo, de um planeta sobre a distância do centro da Terra até o corpo de massa m. Nesse caso, esse R vai ser quem? Vai ser o raio da superfície da Terra. E, tipo, o raio é tão grande que você alterar, por exemplo, 10 quilômetros nesse raio não vai fazer muita diferença na aceleração da gravidade. Tipo, calculando aqui, por exemplo, G, se você substituir aqui pela constante gravitacional e pela massa da Terra e pelo raio da superfície da Terra, esse G vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 9,8. Só para entender quem é a aceleração da gravidade, que vocês já devem estar usando muito. Bem, outra coisa, corpos em órbita. O que é um corpo em órbita? É basicamente um corpo, tipo aqui, nós temos um satélite que vai estar fazendo órbita com o planeta Terra, né? Aqui o centro da Terra. Ele vai estar fazendo um MCU. Vocês conseguem perceber isso? O movimento circular uniforme. Ele vai aqui, ó, calma aí, apontador. Ele vai vir e ficar girando, 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 girando e pronto. E por ser um MCU, ele tem que ter uma aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta é sempre para dentro do movimento. Então, a única aceleração que ele vai ter lá, né, a aceleração considerável, vai ser a aceleração da gravidade, né, que vai gerar a força-peso. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual à aceleração da gravidade, nesse caso, quando o corpo está em órbita, quando está orbitando a Terra. Beleza, e ele vai ter uma velocidade que vai fazer ele girar. Nós sabemos que, nesse caso aqui, que a aceleração centrípeta de um corpo num MCU vai ser igual a V ao quadrado sobre R, que é o raio, né, que é a distância aqui, daqui até o centro da Terra. Esse é o R. E pronto. E temos também, naquele outro caso, aqui, que a força a aceleração da gravidade
vai ser igual a isso, né? Como nós vimos aqui nessa fórmula anterior. Calma aí. Nessa fórmula anterior. Então, pagou. Então, vamos ter aqui aceleração da gravidade e aceleração centrípeta. Se elas são iguais, nós podemos igualar essa parte da equação com essa parte da equação, correto? Correto. Então, vamos lá. Então, temos... Calma aí. V ao quadrado sobre R é igual a G vezes a massa do corpo maior, né? Dividido pelo raio ao quadrado. Separando esse Vzinho, né? Isolando ele, nós vamos ter que V é igual a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa da Terra, né? No caso desse satélite, ou a massa da estrela, do planeta, né? Sobre a distância, né, do centro do planeta até o centro do satélite, nesse caso. Então, a velocidade desse satélite vai ser igual a quem, né? A velocidade do satélite que está orbitando a Terra vai depender de quem? De uma constante, da massa da Terra e da distância que ele está da Terra. Então, a velocidade para esse satélite orbitar tem que ser essa daqui. O que acontece, por exemplo, se a velocidade for menor? Ele vai provavelmente vir assim e vai começar a cair, né, na Terra. E se for maior, ele vai escapar da órbita da Terra e acabar não orbitando a Terra. Então, já dá para entender isso, né? Que a velocidade tem que ser mais ou menos igual a isso. Calma aí. Pronto. Essa daqui é outra parte aqui que é para entender o período do movimento. Nós temos aqui, novamente, a aceleração centrípeta. E essa aceleração, esse Vzinho, né? Ele vai ser igual, V é igual a ômega, esse ômega, vezes o raio, né? Isso daqui, esse ômega é quem? É a velocidade angular, que é basicamente a circunferência que o corpo faz em volta da Terra pelo período, ou do planeta, no caso. No caso, eu estou falando do satélite, a velocidade angular do satélite. Substituindo, né, o valor aqui de V por ômega vezes R, nós vamos ter essa equaçãozinha, que a aceleração centrípeta vai ser igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E quem vai ser ômega? Ômega, né, como eu já tinha dito, é o quanto ele consegue circular aqui, né, em radianos, pelo período. O período é T e ele vai circular o quê? Ele vai circular toda a circunferência, então todo o círculo. Em radianos, um círculo é o quê? É 2π. Né? Que você dá uma volta completa em radianos é 2π. Então, substituir aqui o valor de ômega, ele está elevado ao quadrado, então vai ter que elevar o que está dentro de parênteses ao quadrado. E aqui, né, é a aceleração da gravidade, que vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa, né? Vocês já viram isso daqui um bocado de vezes, que eu já mostrei um bocado de vezes. Beleza. Nós podemos, então, fazer o quê? Fazer a mesma coisa. Iguala isso daqui, né, a isso daqui. Porque, nesse caso, como ele está orbitando, a aceleração da gravidade não vai ser a aceleração centrípeta. Então, se isso daqui é... Se isto daqui... Calma aí. É igual a isso, e isso daqui é igual a isso, esses dois são igual, então isso é igual a isso. Deu para entender, né? Então, esses dois vão ser igual. Então, vamos colocar aqui na equação. Aqui, né, R. Aí eu já resolvi aqui, tirei do parênteses. Então, fica 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, aí π ao quadrado. E T ao quadrado, né? T ao quadrado. Isso daqui
da gravidade. Isolando o período, nós vamos perceber uma coisa, que o período T vai ser igual a isso daqui, ó, vezes o raio ao cubo. Vocês se lembram de alguma coisa aqui que tem mais ou menos essa fórmula? Então, vamos voltar aqui, ó. Voltar bastante aqui. Terceira lei de Kepler. Nós temos no lugar daquele quociente um K. Então, vamos voltar aqui. Aqui. Então, vocês percebem que isto daqui, esse daqui vai ser igual a K, né? Então, esse daqui vai ser K. Então, você dá para descobrir que K vai depender de quem? Da constante gravitacional, que é uma constante, π, outra constante, π sempre vai se manter 3,14, e a massa do planeta, né? No caso aqui, do planeta ou do Sol, né? Então, vai basicamente depender, o K vai depender basicamente do corpo que está sendo orbitado. Por exemplo, a Terra está sendo orbitada pelo satélite. Então, vamos lá. Calma aí. Eu tenho separado uma pergunta aqui, mas quando o slide fechou, acho que não salvou. Mas vamos resolver essas daqui que tem. Essa daqui é da OBFEP, questão da OBFEP, nível B, 2018, primeira fase. E o que ela vai nos dizer aqui? Vamos ler a questão. Em sua casa, aqui na Terra, Wesley possui um peso de 800 newton. Beleza. Aqui na Terra, Wesley pesa 800 newton. Vamos sublinhar aqui, né? Wesley possui peso de 800 newton aqui na Terra. Já sublinhei, porque isso aqui vai ser importante. Então, vamos lá. Continuando. Ele, então, estava lendo uma reportagem em uma revista de divulgação científica muito conhecida. Ele descobriu que a NASA queria construir uma base de pesquisa na superfície de uma das luas de Júpiter no ano de 2040. Ou seja, aqui é um pouco de enrolação, né? Que é para contextualizar a pergunta. No caso, essa lua tinha a mesma massa da Terra. Então, essa lua de Júpiter tinha a mesma massa da Terra. Porém, o raio dessa lua era metade do raio da Terra. Ao ter acesso a esses dados, Wesley questionou-se: qual seria a minha intensidade, qual seria a intensidade do meu peso se eu vivesse em uma casa nessa lua de Júpiter? E a resposta dessa pergunta é... Quem é a resposta da pergunta? Nós temos que saber, né? Vamos aqui organizar aqui as fórmulas. Né? Aqui, caneta. 800 newtons, que é o peso dele, né? Que é a força gravitacional que a Terra está exercendo em Wesley, é 800 newtons, que vai ser igual àquela formulazinha. G, M maiúsculo vezes M minúsculo. Esse M minúsculo é a massa dele, sobre o raio da Terra. Esse Rzão é o raio da Terra, ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui, essa daqui, ele quer saber o peso dele nessa lua de Júpiter. Eu vou botar, então, o peso dele nessa lua de Júpiter como P. E ele vai ser igual à mesma formulazinha, só que tem um porém. O raio aqui não é igual ao da Terra, é metade. Então, eu vou botar entre parênteses o raio da Terra dividido por 2, que vai estar elevado ao quadrado. Tem que estar em parênteses, lembrando, né? Tem que estar em parênteses porque está sendo elevado aqui. Beleza. Eu posso aqui, por exemplo, em divisão de fração, eu posso inverter essa fração e multiplicar por essa, né? Então, o que está embaixo aqui vai para cima, o que está embaixo no divisor vai para cima, e o que está em cima vai para baixo. Nesse caso, eu já distribuí, né, o expoente aqui para o R,
que está aqui, e para o 2, que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, eu já tirei do parênteses. Vamos continuar aqui. Então, temos que o peso dele vai ser igual a G, M maiúsculo, vezes M minúsculo, vezes 4 sobre o raio da Terra ao quadrado. Vocês podem perceber que eu posso fazer algumas modificações aqui, né? Por exemplo, posso, como está aqui, não vai me dar nada se eu colocar o R assim. Porque quem vai ser essa parte aqui de G, M maiúsculo, M minúsculo sobre o raio da Terra? Tem alguém muito parecido com ele aqui, né? E esse carinha aqui, ó, que eu circulei, vai ser igual a 800 newton. Então, eu posso substituir o valor desse carinha aqui por 800 newton. Então, vamos lá apagar aqui. Substituindo isso daqui por 800 newtons, vamos ter que o peso de Wesley nessa lua de Júpiter vai ser igual a 800 newtons multiplicado por 4. Multiplicando isso, vamos ter que o peso dele nessa lua vai ser de 3.200 newtons, que é a letra D. Bem, vocês podem perceber que a força com que ele vai ser puxado vai ser maior. Porque ele vai, como o raio é menor dessa lua, mas a massa é a mesma, então ele vai, a distância dele até o centro da lua vai ser menor, então a intensidade do campo gravitacional nele vai ser maior, então ele vai ser puxado com mais força. Então, como podemos ver aqui no cálculo, que vai ser 4 vezes maior do que o peso dele aqui na Terra. Vamos aqui, outra questão. OBFEP, nível C, de 2019, primeira fase. Questão 11. Vamos ler aqui, né? Nessa questão, vamos começar a ler. A família Almeida seguiu para o norte de... calma aí, vamos ler aqui. A família Almeida seguiu mais para o norte até Alcântara, no Maranhão. Lá existe uma base de lançamento de foguete. Acho que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa base de Alcântara, que é de lançamentos de foguete aqui do Brasil mesmo. E ela se localiza, vocês podem ir sabendo disso, vocês sabem que ela se localiza próximo ao Equador. Como vai contextualizar aqui o texto, né? Devido à sua localização nessa base de Alcântara, é possível lançar um foguete com um custo menor de combustível. Isso ocorre porque ela se encontra praticamente na linha do Equador, então o que lhe dá uma velocidade linear enorme por conta da rotação da Terra. Então ele vai rodar, ele vai fazer a rotação linear com mais velocidade do que se fosse, por exemplo, em outro lugar mais longe do Equador. É basicamente isso que ele está dizendo. O foguete já sai com essa velocidade aqui, que é 444 metros por segundo. Parte da velocidade que ele precisa atingir. Não, parte da velocidade que ele precisa atingir para liberar um satélite. Então, qual velocidade o satélite deve ser liberado para que ele consiga orbitar a Terra, fazendo uma trajetória circular em torno da Terra? E a distância, né, que esse satélite vai ser lançado do centro da Terra, é claro, né, a distância do centro da Terra até a distância em que o satélite planeja ser lançado é 10.000 quilômetros. Vamos voltar aqui só um pouco. Então ele quer saber a velocidade. A velocidade, nós temos essa fórmula aqui, né, que eu mostrei aqui como consegue. Então vamos usar essa fórmula. Então ele basicamente vai ser lançado aqui e vai fazer esse movimento circular, né? E a distância desse satélite até o centro da Terra é de 10.000 quilômetros. Então vamos voltar aqui. Lembrando que para fazer esses cálculos, você é sempre indicado usar o SI.
né? Então aqui tem que transformar em metros, que eu vou mostrar a seguir como é a transformação. Bem, ele nos dá uns dados, que é a constante da gravitação universal, né? Que é aquele Gzão. Ele diz para a gente adotar a constante gravitacional como esse número aqui, 6 vezes 10 elevado a 11. Então ele está mandando a gente ignorar as vírgulas. E ele também diz para a gente adotar a massa da Terra como 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Bem, isso daqui já está em SI, quilogramas também está em SI, só falta transformar quilômetros por SI, né, Sistema Internacional de Unidades. Esse 8 aqui, eu acho que foi erro de digitalização, ignora. Então vamos lá aqui na fórmula. Coloquei aqui a fórmula, né, de V. Aqui, né, a fórmula, pronto, temos G, temos M e temos a distância do satélite até o centro da Terra. Beleza. Substituindo G, vamos ter 6 vezes 10 elevado a 11 vezes a massa, né? A massa substituindo esse M, vamos ter 6 vezes 10 elevado a 24, que vai estar dividindo pela distância. Eu já coloquei aqui a distância, que é 10 elevado a 7. Bem, vamos lá. Esse número aqui, 10.000, é a mesma coisa que 10 elevado a 4. E esse quilômetros, né, quilo, é a mesma coisa que você multiplicar esse número por 10 elevado a 3. Então, isso daqui, né, regra de potência, é só somar os expoentes, 4 mais 3, 7. Deu para entender aqui, né? Então, aqui vai estar em metros, né, que já fiz a conversão. Aí, caneta. Então, vamos só resolver aqui, para achar a velocidade. 6 vezes 6 vai dar igual a 36. Regra de potência aqui para a gente simplificar esses 10, que como eles estão se multiplicando, 10 vezes esse 10, é só a gente somar os expoentes, que é 24 mais menos 11, que vai dar 13. E vai estar dividido por 10 elevado a 7. Aqui, voltando aqui, já tá. Então, vamos lá. Dá para tirar esse 36, né? A raiz quadrada de 36 vai ser 6. E aqui, vamos lá. Aqui eu posso fazer regra de potência, né? Subtrai os expoentes, porque está dividindo. Então vai ficar 10 elevado a 6. E a raiz de 10 elevado a 6 é 10 elevado a 3. Então vai ser 6 vezes 10 elevado a 3 a resposta em velocidade. Como está em SI, né? A gente deixou tudo em SI. A resposta vai estar em SI, que é no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é metros por segundo. 6 vezes 10 elevado a 3, 6.000. Então a resposta certa é a letra D. Essa daqui é a última questão que eu separei, mas antes eu vou olhar aqui o chat novamente. E aí, o que vocês estão achando aí? Já deu para entender? Quiser que eu volte em outra questão? Tudo tranquilo? Acho que tá... É muito cálculo, tem que fazer muito cálculo. É muito fácil de se confundir também com esses cálculos. Eu lembro que na última aula que foi de termodinâmica, eu até me confundi com alguns números, vocês se lembram, e eu acabei, se não fosse Lídia que tivesse me ajudado. Bem, vamos voltar aqui, né? Essa daqui não tem tanto cálculo, é mais análise, então vamos aqui para essa última questão. Aqui que é da UBFEP, de 2017, nível nível B, né, que é o nível 2 da UBF, e a questão 8. Essa daqui é: um dos problemas ambientais vivenciados mundialmente é o aquecimento global. Muitos especialistas defendem que a causa do efeito acelerado desse aquecimento global é o desenvolvimento humano que está sendo estimulado pelo desenfreado crescimento econômico. Então, essa daí é uma das causas do aquecimento global.
Portanto, isso faz parte de um dos graves problemas que o desenvolvimento sustentável tem que resolver. Aqui é outra informação que ele dá. A Lua completa seu ciclo em 27 dias, mas o plano que contém a sua órbita não contém o Sol, ou seja, o plano da Lua orbitando a Terra não é o mesmo plano em que a Terra orbita o Sol. Então, a Lua vai ter um plano mais inclinado em relação à órbita da Terra em relação ao Sol. É basicamente isso que ele quer dizer. Então, por isso que não existe tanto eclipse solar quanto deveria se eles fossem no mesmo plano. E por isso que o eclipse solar é algo raro, né? Aqui, um aluno sugeriu como ação para reduzir o aquecimento global, colocar a órbita da Lua no mesmo plano da órbita da Terra e depois reduzir o raio de sua trajetória. Bem, essa solução é bem imaginária, mas ele viu que fosse uma solução, porque assim aumentaria a quantidade de eclipses solares e aumentaria o tamanho da sombra que a Lua faria na Terra. Aqui temos as imagens que a questão dispõe, né? A Lua aqui bem mais próxima, vai fazer mais sombra, então o calor do Sol não vai chegar com tanta intensidade como chega hoje em dia, fazendo assim a Terra esfriar, né, com o tempo. Mas, beleza, o que ele quer saber? Se fosse possível fazer tais alterações, determine qual dessas proposições é falsa, caso elas fossem realizadas. Então, ele está supondo, né, que o que aconteceria. Bem, lembrando que ele disse que ele quer deixar a Lua no mesmo plano que o Sol e reduzir o raio de distância da Lua até a Terra. Então, vai reduzir a distância da Lua até a Terra. Então, a Lua vai ficar mais próxima. Ele não disse o quanto vai reduzir, mas ele só disse que vai reduzir. Então, vamos lembrar isso. Bem, ocorreriam 13 eclipses solares durante o ano. Bem, a gente não tem como saber, porque se a gente não tem como saber isso. Porque se você reduz o raio, o período de rotação, né, que a Lua completa uma volta na Terra, vai mudar. Como a gente não sabe o quanto vai reduzir esse raio, a gente não tem como saber o período de quanto tempo seria para a Lua completar um ciclo, né? A gente sabe que hoje em dia normalmente é 27 dias que ela completa um ciclo. Mas a gente não vai saber. Então já dá para saber que essa daqui é errada, porque não dá para saber. Não dá para saber porque a gente não tem o período exato caso a Lua fosse reduzida. Então não dá para saber quantos eclipses aconteceriam se a gente não sabe o ciclo e quantas vezes a Lua completaria em um ano, né? Mas vamos analisar as outras questões. B. A diferença entre a altura da maré cheia e a maré vazia aumentariam. Vamos vir aqui. Eu separei essa imagem aqui. Por exemplo, aqui está a Lua como é hoje em dia. Aí ela vai se aproximar mais, né? Quando ela se aproxima mais, o que vai acontecer? A Lua vai chegar mais perto. E a maré é o quê? O que é a maré? A maré é a influência do campo gravitacional da Lua no oceano da Terra. Então, se a Lua fica mais próxima da Terra, então as marés vão ser influenciadas ainda mais pelo campo gravitacional da Lua. Então, as marés iam ser sim mais altas. Então, essa B é verdadeira. Porque sim, isso aumentaria o tamanho da maré, porque a Lua ia puxar muito mais, ia influenciar muito mais a maré, puxando ela ainda mais com o seu campo gravitacional. Então, isso daqui é verdadeira, né? Bem,
seria necessário aumentar a velocidade da Lua para que ela descrevesse um MCU. Por exemplo, aqui a Lua. Se você reduz ela, basicamente a aceleração centrípeta, né, que é a aceleração da gravidade, ia aumentar. Então, para que ela continuasse em órbita, né, continuasse fazendo esse movimento circular, orbitando a Terra, a velocidade tinha que ser ainda maior, para que ela pudesse acompanhar o aumento da intensidade do campo gravitacional. E a D, a C, a gente viu que está certo. E a D, o período de translação da Lua diminuiria. Eu deixei essa formulazinha aqui. Bem, o que acontece se a gente está diminuindo o raio, que é a distância da Lua e da Terra? Então, se a gente diminuir aqui esse R, o período de translação acontece o quê? Isso daqui é uma igualdade. Então, esse período também tem que diminuir. Entendeu? Então, isso daqui também está certo. Então, a resposta falsa, que é o que ele quer saber, é a A. Então, a resposta é a letra A, porque não tem como saber quantos eclipses aconteceram, porque a gente não sabe o período, pois ele não informa o raio. Então, se a gente não sabe afirmar isso, é algo errado, porque a gente não sabe, então é falso. Então, a gente